Eu queria fazer um comentário sobre um evento que tivemos hoje pela manhã, lá na Câmara dos Deputados, com a presença de deputados e entidades da sociedade civil. Lá, senhor presidente, para mim ficou muito claro, eu que participei como presidente da Frente Parlamentar Mista de Deputados e Senadores, porque presido ou coordeno a Frente Parlamentar Mista junto, em defesa da Previdência, junto com o deputado Arnaldo Faria de Sá, mas coordeno também a Frente Parlamentar Mista em defesa do direito dos trabalhadores, junto com o deputado Vicentinho. E as entidades que estavam lá, senhor presidente, dezenas de entidades, sala lotada, estão muito preocupados com duas questões. Primeiro, com a reforma da Previdência, por isso duas, mas também preocupados com a reforma trabalhista. Porque, segundo eles, a reforma da Previdência, a população já incorporou. Ela sabe que é uma proposta cruel, uma proposta que deixa todos sem direito ao benefício. Eles ouvem das bases, das ruas, nas fábricas, nos campos, no serviço público, na área privada, que o empregador, depois dos 60, demite mesmo. Não fica com o cidadão lá até os 70, 80 anos, porque entende ele que não vai produzir. Estava lá o Arthur, que é presidente do Fórum dos Trabalhadores, que engloba 18 confederações e 4 centrais sindicais. Ele esteve visitando recentemente, ele é o presidente também da Confederação dos Trabalhadores na Alimentação, um espaço de trabalho de um frigorífico, e ele dizia que a atividade, porque lá é tudo com aquelas correias, né? Por exemplo, o frango vai passando e o cara vai cortando a asa, pegando o pescoço e tal, e fazendo o corte devido para empacotar e mandar. Diz que no pique da correia essa, que leva, seja frango, seja porco, seja gado, tudo retalhado, o empregador mantém um trabalhador durante 5 anos. Porque esse é 5 anos é que o camarada resiste ali naquele pique de linha, bem dizer, uma linha de produção, que lembra o Charles Chaplin, né? Quem viu o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, se eu não me engano, é aquele estilo. Charles Chaplin lá atrás já previa o futuro. Então, naquela produção, o cara não aguenta mais do que 5 anos. Depois de 5 anos, ele é demitido. Não é que ele tem que ter 60, nem 55. Ele demite aqueles depois de 5 anos e coloca um outro de 30, 35 anos. Então, ele dizia como é que um trabalhador desse vai chegar a 65, 70 anos para poder se aposentar. Não vai se aposentar nunca. Mas, assim mesmo, percebeu ele e dizia que, pelo roteiro que fez, junto com outros sindicalistas e líderes da sociedade civil, que os movimentos foram do mais alto nível em matéria de mobilização. Milhares de pessoas nas ruas, não só do Rio Grande, mas também em outras partes do país. Mas ele dizia que essa mobilização tem que ser incorporada, e assim também eu entendo, com a reforma trabalhista. Que a reforma trabalhista é tão grave quanto a reforma previdenciária. Pois, pela reforma trabalhista em debate, e aí falaram o juiz do trabalho, falaram a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, falaram os juízes da América Latina, enfim. E eles relatavam que, se a reforma trabalhista for aprovada, que ela é um complemento da outra na visão daqueles que querem aprovar as duas reformas. Os trabalhadores poderão se preparar, porque essa história do negociado sobregelado, trabalho intermitente, que é receber praticamente o trabalho por hora. Aí sim, o 13º, as férias, horas extras, porque não tem hora extra, fica tudo no banco de hora, né? Um dia tu trabalha 2 horas, no outro dia tu pode trabalhar 18 horas.
as férias com mais 1/3, tudo isso entra em xeque, fundo de garantia. Como é que fica ali? Se vale o negociado, não vale mais a lei, como é que fica a licença maternidade? Nós que ontem homenageamos aqui as mulheres numa sessão durante todo o dia. Como é que fica a licença paternidade? Que para mim tem a mesma intenção e a mesma extensão, né, que é para cuidar das crianças. Como é que fica a situação das domésticas, numa lei recentemente aprovada por nós todos aqui, se agora vai prevalecer o negociado sobre o legislado? Lá ficou acertado que a sociedade civil, e eu agora nos roteiros que farei, como agora nesse fim de semana que vem, eu estarei em Juí, Panambi e Santo Ângelo. E no outro fim de semana estarei no Paraná, em 2 eventos no Paraná. E no outro, estarei em Rio Grande do Norte e na Paraíba, fazendo esse debate sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista. A própria CPI, que nós temos pedindo, já contamos com 42 assinaturas de senadores e senadoras. Achei importante que a bancada feminina, praticamente toda ela, só falta uma senadora das 13, a assinar, mostrando a fibra, a coragem, a resistência da mulher brasileira, que ela quer que investigue tudo. Pode fazer uma retrospectiva dos últimos 20 anos para provar o quanto que a nossa Previdência é superavitária. Também, lá foi mais uma vez reafirmado, se a Previdência tivesse déficit, por que tiram 30% via DRU desse orçamento? Se a Previdência tivesse déficit, por que abriram mão da contribuição do empregador, em inúmeros casos, que é 20% sobre a folha, agora passou a ser 1,5%, 1% sobre faturamento? Por que a próxima reforma tributária, que está sendo trabalhada ou manipulada, já retira totalmente a contribuição do empregador sobre o faturamento e sobre a folha também? E cria um CPMF, tipo um CPMF, que vai jogar apenas mais ônus para toda a população, inclusive os mais pobres, que vão pagar também. Porque todos nós sabemos, como me disse um grande empresário um dia, aqui mesmo, numa conversa, num alto nível, em Paim, pode ter certeza, toda vez que aumentar o imposto, isso vai para o preço final do produto, não tem jeito, até para manter o negócio de cada um. Então, se vai para o preço final do produto, vai para o arroz, vai para o feijão, vai para o pão, vai para a casa própria, vai para a luz, vai para o final. Alguém vai ter que pagar. E quem paga é a população. Então, saímos dessa reunião mais preocupado ainda com as ditas 2 reformas. E a orientação, que alguns dizem que é minha, não é minha, não. A orientação é do conjunto da sociedade que não está aceitando. É dialogar, e não é crime isso, não, é democrático e é legítimo. É dialogar com cada senador, com cada deputado, estado por estado, para que ele não vote favorável a essas 2 reformas, porque elas trarão, sem sombra de dúvida, um prejuízo enorme para a nossa gente. Como foi dito lá, só quem sai bem dessa jogada, que é uma jogada, é os banqueiros. O lucro dos banqueiros no Brasil é fabuloso. Não é nem o empresário que vai fazer bem, o banqueiro é mesmo, esse vai se dar bem. Ele já praticamente está demitindo todo mundo, entrando no sistema de nova tecnologia, computação, robótica, cibernética, enfim, tudo na base da automação. Tem banco que tinha 10 mil trabalhadores, hoje tem 1.000, 2.000, e por aí vai. E vai reduzir cada vez mais. Então, o sistema financeiro vai se dar bem em todas as hipóteses. E ainda vai ficar recebendo, como eu vi hoje, uma matéria de jornal, que os fundos de pensões privados já triplicaram em matéria de investidores naquele espaço, porque a pessoa se assusta com essa dita reforma, sabe que com ela nunca mais vai poder se aposentar e vai procurando outra forma de apontar para a perspectiva futura. Mas só que eu digo que é investimento de risco. Investimento de risco, se o fundo aplica mal, como aplicou mal alguns fundos, inclusive estatais, vai à falência e não tem nada de volta. Nós estamos vendo aí diversos fundos em que o trabalhador já não recebe nada. Por quê? Porque o fundo foi à falência.
Esse reflexo que fizemos lá, nós temos que fazer aqui também. Quero homenagear muito as mulheres no dia de ontem. As mulheres, ao contrário que alguns dizem, foram às ruas no dia de ontem, se manifestaram aqui dentro também. Eu participei de 3 eventos, um no Interleges, que é aqui ao lado, outro na Câmara, que é também aqui ao lado, e outro aqui no plenário. Eu participei dos 3 eventos. Agora, as mulheres nas ruas, nós vimos Porto Alegre, mais de 5.000 mulheres na rua, São Paulo ultrapassou a 10.000, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Eu tenho tudo aqui num documento que eu vou deixar entregue à mesa, como foi a manifestação das mulheres no Brasil. Mas essa articulação das mulheres ultrapassou as fronteiras. No Rio Grande do Sul, tivemos um grande destaque, acho que foi um dos estados que mais teve mobilização. Eles pararam, inclusive, uma ponte, chamada Ponte sobre o Rio Guaíba, as mulheres pararam, que interditou o tráfego por um longo período, né? Tivemos também, aqui diz, na Praça da Sé, em São Paulo, Rio de Janeiro, na Candelária, em Brasília aconteceu junto ao Museu Nacional da República. Aqui tem outras centenas de cidades brasileiras que onde houveram essas mobilizações. Mas as manifestações das mulheres não ocorreram só no Brasil, presidente. Nos Estados Unidos, na Índia, as mulheres foram às ruas para defender os seus direitos, não só sobre previdência trabalhista, mas a liberdade e salário igual ao homem. Tivemos, por exemplo, em Nova York, o chamado Touro de Wall Street, ganhou companhia. A estátua de uma menina destemida desafia um dos maiores símbolos do poder e influência, principalmente do poder financeiro. O monumento pede mais mulheres e mais mulheres ocupando os seus espaços, como eu tentei aprovar aqui no dia 8 de março, ali na CCJ, mediante um acordo, que quando há 2 vagas no Senado, seja uma mulher e um homem. Mas, infelizmente, na última hora, até falei com o senador aqui no plenário, eu acho que numa posição, na minha avaliação, claro, precipitada, falei daqui, depois conversei com ele também, ele tendo espaço para dialogar, ele acabou pedindo vista, quando havia um acordo de todos os partidos. Felizmente, isso aconteceu. Eu espero que ele devolva o projeto para a gente votar na próxima terça. Em Paris, milhares de mulheres se reuniram na Praça da República. Em Roma, foi celebrado com o ato foi celebrado com assembleias, movimentos de mobilização, greves em diversos setores, da área pública e da área privada. Na Itália, centenas de mulheres se reuniram em frente ao Museu do Coliseu, falando sobre igualdade salarial e exigindo o mesmo espaço que o homem no parlamento e também na área privada e no serviço público. Na Turquia, mulheres curtas lembraram as vítimas da violência com cartazes e exigindo direitos iguais. Também houve manifestações na Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, Rússia, Ucrânia, Irlanda, Argentina, Índia, Polônia, Líbano e Afeganistão. Enfim, ao redor do globo, as mulheres se uniram nesta linha de exigir direitos no mundo do trabalho, exigir direitos pela tripla jornada que elas exercem em relação ao benefício da aposentadoria, que aqui no Brasil querem tirar, diferença mínima de 5%, eu já falei sobre isso ontem. Enfim, as mulheres deram o recado. Eu espero que os homens tenham a mesma coragem das mulheres, que deram uma lição a nós outros tantos no Brasil e no mundo, para que, efetivamente, a política seja mais humanitária, mais sensível, mais responsável e sempre com um olhar para o outro. Quando você não quer fazer o bem, olhe para o outro, que você está fazendo mal e você há de perceber que aquilo não é correto. Senhor presidente, quero ainda, depois desse comentário que fiz sobre o primeiro pronunciamento, usar os últimos 5 minutos, dizendo que fiquei muito... Às vezes é ficar chateado, triste, mas isso não nos tira do combate de fazer
como é que a gente fala, de irmos à luta. Pois o ministro Ives Gandra derrubou a liminar que garantia a divulgação das empresas autuadas pela prática do trabalho escravo. Ministro Ives Gandra. Mas para que esconder? A gente fala tanto de transparência, inclusive aqui dentro. Acabar com o voto secreto, acabamos em grande parte. Olha, se a empresa é condenada, que tinha trabalhadores sob regime de escravidão, por que não dizer o nome da empresa? Qualquer parlamentar que cometer algum tipo de deslize tem mais que dizer o nome mesmo. Cada voto no painel eu não vejo problema de ser dito, cada um tem que assumir as suas responsabilidades e fica no painel e a imprensa divulga. Por quê? Ministro, me explique por quê. Eu estou disposto a conversar com Vossa Excelência quer vir em meu gabinete, quer que eu vá ao seu gabinete, quer vir numa audiência pública, eu o convido para falar com os juízes, todos que estão indignados com essa posição assumida pelo presidente. Os juízes discordaram. Lamento profundamente a decisão do ministro Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que, a pedido da Advocacia-Geral da União, derrubou a liminar que obrigava o Ministério do Trabalho a divulgar, até terça-feira passada, dia 7, o cadastro de empresas autuadas pelo governo pela prática do trabalho análogo à escravidão, conhecida como a lista suja do trabalho escravo. Lista suja, pessoal. Seja parlamentar, seja quem for, seja gente do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. E por que da área privada não? Olha bem, lista suja do trabalho escravo, a gente não pode ficar sabendo quem é. Em nota oficial, quero aqui cumprimentar o presidente nacional da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, na figura do presidente Germano Siqueira. Disse o presidente Germano Siqueira que a decisão é um equívoco, é um retrocesso, é um atraso, é um absurdo nós não sabermos quem pratica o trabalho escravo no Brasil. Para ele, o que se pretende é ocultar os fatos, corroborando prática vexatória contra os direitos humanos, contra os trabalhadores do campo e da cidade. Senador Paulo Rocha, Vossa Excelência foi o grande autor. E eu reconheci que da tribuna, me lembro, numa parceria com a Ademir Andrade, uma Vossa Excelência que ficou aqui e ficou trabalhando até que aprovou a PEC do trabalho escravo. E baseado nessa PEC, que é fundamental, nós criamos, nós todos, um acordo, a lista suja daqueles que têm trabalhadores sob regime de escravidão. Agora o presidente Ives Gandra resolveu que não, que a lista é secreta. Essa história de secreta não aguento mais. Diz mais o presidente da ANAMATRA: criar aparentes novos critérios para a divulgação da lista não representa mais que um embaraços injustificáveis e algo que já foi parametrizado de forma simples pelo Supremo Tribunal Federal. Fechar aspas. Senhor presidente, com a suspensão da liminar, a lista suja, que não é atualizada desde dezembro de 2014, ficará pelo menos mais 120 dias sem ser divulgada. A lista suja, divulgada desde 2003, é reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, como um modelo de combate à escravidão contemporânea em todo o mundo. Os países do outro mundo divulgam, o Brasil resolveu não divulgar. Veja o atraso que nós estamos caminhando. A partir dela, empresas e bancos públicos podem negar crédito, empréstimo e contrato àqueles empresários do campo da cidade que usam os trabalhadores como escravos. Senhor presidente, mais um minuto e eu termino. Em 2016, o Ministério do Trabalho atualizou os parâmetros para a inclusão da lista suja, cuja entrada está vinculada à aplicação de um auto de inflação específico para condições análogas ao de trabalho escravo. Conforme a OIT, Organização Internacional do Trabalho, no Brasil, desde 1995, em 2.000 operações realizadas, foram encontrados e libertados 50.000 trabalhadores.
Conforme o Alfrey estima que, no Brasil, em 2015, mais de 160 mil trabalhadores se encontravam nessa mesma situação. 160 mil em 2015 trabalho escravo. Lembro aqui que, na tarde da última segunda-feira, dia 6, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região do Desembargador, Pedro Luiz Vicentim Fontan, negou o pedido do Ministério do Trabalho para suspender a obrigação de publicar a lista suja. O nobre desembargador entendeu que não há como reconhecer que a divulgação do documento ocasiona grave lesão à ordem pública, como afirmou a União. Abre aspas. Diz ele, que infelizmente o Supremo Tribunal cassou na figura do seu presidente, impedir a divulgação do cadastro como registro da decisão liminar acaba por esvaziar dia a dia a política de Estado de combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil. Infelizmente, o presidente do Tribunal a boa intenção do desembargador foi sustada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, porque ele suspendeu a decisão. Ministro Granda, espero que você revise essa posição, porque Vossa Excelência, que é um homem católico, apostólico, romano, um homem que, segundo as informações que eu tenho, acredita em Deus. Quem acredita em Deus não pode ser contra a liberação da lista suja que mantém os trabalhadores sob escravidão. Eu sou também católico. Eu não consigo entender. Não consigo mesmo entender. Fica esse apelo aqui, meus queridos senadores e senadoras, e vamos torcer que a lista suja seja divulgada, doa quem doer. Quem explora o trabalhador